Muito bom dia, amáveis amigos e irmãos presentes e os que estão em diferentes nações, ministros e igrejas, irmãos reunidos, louvando a Deus e recebendo a palavra do Senhor. Hoje, domingo, dia importante no meio do cristianismo. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e nos fale diretamente a nossa alma e nos alimente nossa alma e todo o nosso ser com sua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para essa ocasião, vamos ler Amós capítulo 8, versículo 11, do 11 ao 12, onde nos diz da seguinte maneira: Vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão errantes de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para essa ocasião é fome de ouvir a palavra de Deus. Hoje, podem sentar, queiram ter a bondade. Esta profecia nos fala de fome espiritual e sede espiritual. Portanto, assim como nós alimentamos nosso corpo com alimento literal, temos que alimentar nossa alma com o alimento espiritual. E o alimento espiritual para a alma é a palavra de Deus. Pelo qual, assim como você tem que encontrar alimento para o corpo e comê-lo, você necessita buscar e encontrar alimento espiritual para a alma, que é a palavra de Deus, correspondente ao tempo em que você está vivendo. Em palavras mais claras, a palavra de Deus, a mensagem de Deus para o tempo que lhe correspondeu viver. Se você vivesse no tempo de Noé, você tinha que buscar esse pão espiritual, a palavra de Deus, a mensagem que Deus colocou na boca de Noé para o povo. Esse era o alimento espiritual para a alma dos seres humanos do dia de Noé. E agora, a Escritura nos diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim nos diz Deus por meio do profeta Moisés, em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Ele te afligiu e te deixou ter fome, depois te sustentou com o maná, que não conhecias e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Assim, como para que o nosso corpo físico viva, damos alimento físico. Para que a nossa alma viva, temos que dar um alimento espiritual, que é a palavra de Deus, para o tempo em que a pessoa está vivendo. Ou seja, a mensagem de Deus para o tempo em que a pessoa vive. Encontramos também quando o diabo tentou Jesus no capítulo 4, versículo 4.
versículo 3 ao 4, quando o diabo lhe diz: se és filho de Deus, diga que essas pedras se convertam em pão. Cristo disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o que sai da boca de Deus é a palavra de Deus. Respondeu Jesus, diz: o tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa é a palavra que toda pessoa necessita comer espiritualmente, sua alma comer essa palavra para que viva eternamente no reino de Deus. É a vida espiritual, a vida da alma no reino de Deus. E, consequentemente, você tem que alimentar sua alma, assim como alimenta o seu corpo. Está prometido ou profetizado por Amós, capítulo 8, versículo 11 ao 12, que virá fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. O ser humano, ao ser criado à imagem e semelhança de Deus, assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, o ser humano é alma, espírito e corpo. A alma é o que a pessoa é na realidade. O espírito é o corpo espiritual, o espírito que cada pessoa tem, o qual é um corpo parecido ao corpo físico, mas de outra dimensão. E o corpo físico que você já se viu e no espelho vê seu rosto. Encontramos que tanto o corpo, o espírito e a alma necessitam ser alimentados. O corpo com comida física, o espírito com ensinamento humano e ensinamento espiritual também, e a alma alimentada com a palavra de Deus, para que a alma tenha vida eterna. Quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou de morte à vida. São João capítulo 5, versículo 24, nos diz Cristo. E agora, sendo que se requer o pão para a alma, no maná, que foi dado ao povo hebreu, foi tipificado o pão espiritual para a alma, que seria dado ao ser humano. Por isso é que diz em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, que deu maná do céu, maná, alimento para o corpo, e mostrou que não só de pão físico viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É mais importante o alimento para a alma do que o alimento para o corpo. No maná estava tipificado o alimento para o espírito, para a alma. Ou seja, que no maná estava tipificado Cristo. Por isso Cristo disse, em São João, capítulo 6, versículos versículo 47 em diante diz, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E em São João capítulo 6,
Versículos 39 a 40 diz: E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Tudo que o Pai lhe deu, Cristo disse, para que tudo que me der eu não perca nenhum. São as ovelhas que o Pai lhe deu, para que lhes dê vida eterna, para que não se percam essas ovelhas, essas pessoas, mas que o ressuscite no último dia. Ou seja, os ressuscitará. Se morreu fisicamente, se estão vivos, os transformará. E todos serão a imagem e semelhança de Deus, como Cristo, com corpo físico glorificado e espírito teofânico, angelical. E esta é a vontade, diz, mas o ressuscite no último dia. O último dia diante de Deus, e porquanto para os seres humanos, 1000 anos, para Deus é um dia, e um dia diante de Deus para os seres humanos são 1000 anos. Um dia milenial para os seres humanos é um dia diante de Deus. E nos dias da semana encontramos que estão representados os 7 dias diante de Deus, 7 dias que para os seres humanos são 7 milênios. Encontramos desde Adão até Jesus, que foram vividos 4 dias diante de Deus, 4 milênios, e Cristo nasceu finalizando o 5º milênio, ou para começar o 5º milênio, uns 3 a 10 anos antes de começar o 5º milênio. E quando começa o 5º milênio, começaram os últimos dias diante de Deus, que para os seres humanos são os últimos milênios, 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Por isso, encontramos que o apóstolo Paulo nos diz em Hebreus capítulo 1, versículo 1 em diante: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias. Vejam, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Já o apóstolo Paulo disse que aqueles dias em que Deus estava se manifestando através de Jesus e falando através de Jesus, porque Jesus dizia: eu não falo nada de mim mesmo. O Pai que habita em mim, Ele faz as obras. Portanto, Ele falava a palavra do Pai. Era Deus falando por meio do seu Espírito através de Jesus. E diz Deus, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de tudo e por quem fez também o universo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E agora, desde os dias de Jesus, começaram os últimos dias diante de Deus, que são os últimos milênios para a raça humana. 5º milênio,
lá nos dias de Jesus, quando tinha de 3 a 10 anos de idade, começou o 5º milênio, e ali começaram os últimos dias diante de Deus, que são os últimos milênios para a raça humana. Os 3 últimos milênios, 5º, 6º e 7º. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. E também o Salmo 90, versículo 4. Por isso é que se esteve pregando desde os dias de Jesus Cristo que estamos vivendo nos últimos dias. Portanto, os pregadores que disseram em tempos passados, estamos nos últimos dias, estavam corretos. O mesmo São Paulo disse que estavam nos últimos dias e estava correto também. E São Paulo também disse. Agora, dizer que estamos no último dia, somente se pode dizer desde que começou o 7º milênio de Adão até aqui, que vem a ser o 3º milênio de Cristo até aqui. Conforme o calendário gregoriano, já transcorreram 2000 anos da dispensação da graça, que são 2 dias diante de Deus. Os 2 primeiros últimos dias, que são o 5º milênio e 6º milênio, já transcorreram, conforme o calendário gregoriano. E já entramos no último dia diante de Deus, que é o 7º milênio de Adão até aqui, ou o 3º milênio de Cristo até aqui. E já levamos 13 anos dentro do 7º milênio, conforme o calendário gregoriano. Mas se calcularmos os números conforme o calendário hebraico ou o calendário judaico, que tem 360 dias por ano, então já estamos mais avançados dentro do último dia, ou seja, dentro do 7º milênio. E para o 7º milênio, que é o último dia, é que Cristo prometeu ressuscitar os crentes nele que morreram e os vivos transformá-los. Portanto, a promessa da ressurreição para os 2 últimos dias anteriores é uma promessa que não ia ser cumprida em nenhum desses 2 dias diante de Deus anteriores. Nem ia ser cumprida no 5º milênio, nem no 6º milênio, exceto a ressurreição de Cristo e os santos do Antigo Testamento que ressuscitaram com ele quando Cristo ressuscitou dentre os mortos. E isso eram os que estavam sob o pacto do Antigo Testamento. Mas os que estão sob o pacto do Novo Testamento, a promessa é que os que morreram serão ressuscitados no último dia, ou seja, no 7º milênio de Adão até aqui, ou 3º milênio de Cristo até aqui. E agora, continuamos aqui em São João capítulo 6, versículo 40. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Para os crentes em Cristo, que vêm a Cristo como o Salvador, o Redentor, quem com sua morte na cruz do Calvário efetuou a redenção nossa, o qual com sua morte efetuou a expiação dos nossos pecados, o qual realizou a obra de expiação, a qual foi refletida na festa
da expiação do dia 10 do 7º mês de cada ano, no meio do povo hebreu, de Levítico, capítulo 23, versículo 26 ao 29. Por isso é que quando Cristo, na última ceia, esteve com seus discípulos, comendo, tomando a última ceia com eles, no capítulo 26, versículos 26 em diante, diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Isso é o meu sangue, o sangue do novo pacto, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. No pão, tipificou o corpo que estava dando em sacrifício expiatório, e no vinho representou, tipificou seu sangue, que era derramado para a remissão dos pecados das pessoas. Ele também, em São João capítulo 6, falando do seu corpo, diz, capítulo 6, versículo 48 em diante: eu sou o pão de vida. Ou seja, que o maná que o povo hebreu recebia a cada dia tipificava o pão de vida eterna para a alma da pessoa, assim como o maná era o pão para o corpo das pessoas, para dar vida física, mantê-los vivos. Mas o pão de vida eterna, que é Cristo, é para nos dar vida eterna em nossa alma, vida espiritual, em seu reino, para nos manter vivos com vida eterna em seu reino. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas aqui está o pão que desce do céu, do qual, se o homem comer, não morre. Ou seja, viva eternamente. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Para viver eternamente, necessitamos Cristo, que é o pão de vida eterna, e quem come desse pão viverá eternamente. Porquanto é um pão espiritual Cristo. Algumas pessoas se perguntam o mesmo que os judeus perguntaram aqui. Então os judeus começaram a discutir entre si: como nos pode dar este homem a comer a sua carne a comer? Não é comer literalmente sua carne. É com a fé e pela fé que está na alma, crer de todo o coração em Cristo como nosso único e suficiente Salvador, reconhecendo que sua morte na cruz do Calvário é o sacrifício expiatório pelos nossos pecados, para obter
o perdão dos nossos pecados, ser limpos com seu sangue, de todo pecado, ser batizados em água em seu nome e receber seu Espírito Santo e obter assim a vida eterna. Nascer no reino de Cristo há uma nova vida, a vida eterna. E assim, estar seguros com Cristo em seu reino eterno. Jesus lhes disse: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ou seja, quem não comer a carne do Filho do Homem e beber seu sangue, não tem vida eterna dentro, lá na alma. Quem crê em Cristo tem vida eterna, porque, pela fé, ao crer em Cristo, estamos comendo sua carne e bebendo seu sangue. E Ele nos dá a vida que está no sangue, que é seu Espírito Santo. E assim nos dá vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. Estas coisas, ele disse essas coisas na sinagoga ensinando em Cafarnaum. Ditava conferências, pregava nas sinagogas. Era convidado a pregar e pregava. Ele não tinha barreiras. E agora, em toda essa mensagem que ele pregou, encontramos que foi um tema em que houve um pouco de controvérsia da parte dos que o escutaram contra a mensagem de Jesus. É que a verdade não se pode ajustar ao gosto das pessoas. São as pessoas que têm que ajustar sua forma de pensar e de crer à palavra verdadeira. A verdade não se compromete com ninguém. A verdade é a verdade, creiam ou não creiam. A verdade é a verdade, sejam de acordo ou não estejam de acordo com ela. Portanto, Jesus Cristo pregava a verdade, crescem ou não crescem. Por isso ele dizia: e o homem que fala a verdade, vós não credes. Por aí, por São João capítulo 8, ele fala sobre isto. É importante buscar a verdade e não deixar nunca a verdade. A verdade para o tempo em que a pessoa vive é a palavra de Deus para o tempo em que a pessoa vive. E, portanto, esse é o alimento para a alma da pessoa que vive na terra. E essa palavra é Cristo em forma de palavra, em forma de mensagem. Agora vejamos, quando termina a pregação e termina o culto da sinagoga, veja o que aconteceu.
Muitos de seus discípulos, ouvindo isto, disseram: dura este discurso, quem o pode ouvir? Estão criticando a mensagem de Jesus, seus próprios discípulos. Compreendendo que seus discípulos murmuravam a respeito disto, Jesus lhes disse: isto vos escandaliza? Que aconteceria então se visseis o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse, são Espírito e são vida. Mas alguns de vós não creem. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o trairia. E disse, prosseguiu, é por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Não estavam de acordo com a mensagem de Jesus, que era a revelação divina para o povo nesse tempo. Então perguntou Jesus aos 12, não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente, o Santo de Deus. E nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Pedro tinha essa revelação. Respondeu Jesus, não vos escolhi eu aos 12? Contudo, um de vós é um diabo, ou seja, que voltou com algo duro, assinalando que um deles, dos 12, era quem o entregaria. Porque se era um diabo não pode fazer nunca nada bom. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, o qual, embora fosse um dos 12, mais tarde o trairia. Por isso, no meio do cristianismo, ninguém deve se escandalizar se aparecem alguns diabos como Judas Iscariote. Se com Jesus estava e eram 12 nada mais, quanto mais em grupos maiores. Sempre, qualquer pessoa que estiver representada em Judas Iscariotes vai fazer da mesma forma que Judas Iscariotes fez. Vai aparentar ser parte dos crentes, vai aparentar ser um homem espiritual, mas estará sempre buscando uma falha e, mesmo que não encontre, vai dizer que encontrou uma ou mais falhas para fazer o que Judas Iscariotes fez. Entregar Cristo a palavra ao escárnio e a muitas outras coisas para que destruam a palavra de cada era na que estiverem vivendo cada um desses Judas Iscariotes. Mas recordem, Judas se suicidou quando percebeu o erro que tinha cometido. Mas ele não teve oportunidade
de regressar. Tinha cruzado a linha entre juízo e misericórdia. Tinha vendido o Mestre. Toda pessoa que vende o Mestre, Cristo, a palavra, acontecerá na mesma forma. A Escritura diz que Judas foi, se enforcou e foi ao seu lugar, ou seja, ao inferno, que é o lugar de onde tinha vindo. E foi um instrumento do diabo, no qual o diabo se encarnou, para fazer aquela obra de entregar Cristo. Ou seja, que Judas Iscariotes foi o anticristo desses dias. E o anticristo do último dia está representado em Judas Iscariotes. Mas isso vamos deixar quietinho para outra ocasião. Agora o importante para o crente é o que diz Cristo em São João capítulo 7, versículos 37 ao 39. No último grande dia da festa, ou seja, da festa dos tabernáculos, porque aqui nos diz que era o dia dessa festa dos tabernáculos, diz no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele dizia do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Jesus foi glorificado e no dia de Pentecoste veio o Espírito Santo sobre todos os crentes, 120, que estavam no aposento alto naqueles dias. Era um tempo muito importante, o dia de Pentecoste, o qual estava refletido na festa do dia 50, contando desde o dia em que se oferecia o feixe movido diante de Deus até contar 50 dias, e o dia 50 era o dia de Pentecoste, porque Pentecoste é 50. E agora, para receber a outra porção que falta, que será a adoção física, a redenção do corpo, será em um ano 50. Ano de Pentecoste. O ano de Pentecoste representa o tempo em que vai ocorrer a redenção do corpo, a ressurreição dos mortos crentes em Cristo e a transformação dos que estiverem vivos no último dia. Portanto, é um tempo muito importante o que estamos vivendo atualmente. E todos os crentes em Cristo, de todos os grupos religiosos, desejam a segunda vinda de Cristo, desejam a ressurreição dos mortos crentes em Cristo e desejam
a transformação dos que estiverem vivos na terra, dos que estão vivos na terra. Porque são promessas divinas para todos os crentes em Cristo. E, consequentemente, desejam ouvir a palavra de Deus relacionada a todo o programa divino correspondente a este tempo final, correspondente ao último dia. E isso será o alimento espiritual para a alma de todos os crentes em Cristo. Esse é o alimento pelo qual a humanidade, os crentes em Cristo, têm fome e sede. Fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor para este tempo final. Para obter a fé, para serem transformados, levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E essa palavra, pelo qual tem fome os crentes em Cristo, é a palavra de Cristo, a voz de Cristo, que está prometida, que será falada pelo Espírito Santo no último dia. E isso será a grande voz de trombeta, ou trombeta final, falando à sua igreja, falando ao cristianismo e falando para toda a humanidade. Através das etapas da igreja, houve alimento espiritual, através da trajetória da igreja, na qual o Espírito Santo esteve falando por meio dos diferentes mensageiros que ele enviou. Porque sempre teve um mensageiro através do qual falou: por que não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, seus profetas? Amós, capítulo 3, versículo 7. Portanto, haverá um território e um povo que estará escutando a palavra do Senhor para este tempo final. Consequentemente, estarão escutando a grande voz de trombeta ou trombeta final, a mensagem final de Deus, a mensagem que nos preparará para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Haverá um povo que estará comendo esse alimento espiritual, a palavra do Senhor para este tempo final, para o último dia. Todos os mortos escutarão a voz do Filho do Homem e se levantarão, ressuscitarão para a vida eterna. Todos os crentes em Cristo, de eras passadas, e os que estiverem vivos, serão transformados para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, é importante saber que haverá em um território e em uma nova etapa da igreja alimento espiritual para a alma. Porque não só de pão físico viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E sai da boca de Deus sempre, através das diferentes etapas, desde Adão até aqui, sai da boca de Deus, que são os instrumentos de Deus, os mensageiros de Deus, os profetas de Deus. Esses são a boca de Deus. Do coração de Deus ao coração de um homem e do coração de um homem ao povo. Essa é a ordem divina. É um alimento para a alma, para o coração de cada ser humano. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Fome de ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus para hoje, para o nosso tempo. Ouvir a palavra de Deus para o último dia, o qual será
a voz de Cristo, o anjo forte, que desce do céu, clamando como quando um leão ruge em 7 trovões, emitindo suas vozes. Essa é a voz de Cristo, como leão, para nos dar o alimento espiritual para a alma, depois que terminar o tempo da dispensação da graça, depois que terminar o tempo da mensagem correspondente às diferentes eras da igreja. Depois vem a mensagem de grande voz de trombeta, a mensagem do anjo forte que desce do céu. E isso será o alimento espiritual para a alma de todos os crentes para dar a fé, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Há fome e sede na terra de ouvir a palavra de Deus, a mensagem final de Deus. Como houve uma seca no tempo do profeta Elias, a qual ele anunciou por mandado divino em 1 de Reis, capítulo 17, versículo 1 em diante, e pelo capítulo 18, versículos 36 ao 40. Depois ele anunciou a chuva, quando foi dito que viria uma grande chuva sobre a terra. Elias tinha dito no capítulo 17, versículo 1 em diante: não haverá chuva, nem orvalho, a não ser pela minha palavra. Assim também será neste tempo final. Não haverá chuva espiritual, não haverá água e, consequentemente, também no alimento espiritual, a não ser pela palavra de Elias. Elias está prometido em Malaquias capítulo 4, vede, eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia do Senhor grande e terrível, para que eu não venha e com destruição fira a terra. Portanto, haverá a palavra de Deus, haverá uma grande chuva que trará um grande avivamento para a alma dos seres humanos e lhes dará vida. Essa chuva será uma chuva espiritual que trará vida para os crentes em Cristo, trará um avivamento e materializará Cristo todas as promessas que Ele fez para o último dia. E muitos dos que estamos vivos teremos o privilégio, como vão as coisas, de ver a segunda vinda de Cristo e os santos que virão com Ele do paraíso, sendo ressuscitados em corpos glorificados, eternos, imortais, como o corpo glorificado de Jesus Cristo, nosso Salvador. E os que estivermos vivos e os virmos, a promessa é que seremos transformados. E eu estou esperando minha transformação. Eu estou esperando esse momento glorioso, prometido na palavra de Deus. Eu desejo minha transformação, portanto, desejo e espero a segunda vinda de Cristo com os santos ressuscitados, como foi prometido, para que nós que vivemos sejamos transformados e levados com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Em que tempo estamos vivendo? Estamos vivendo no tempo em que há fome e sede de ouvir a palavra de Deus, a palavra do Senhor para este tempo final. A mensagem que corresponde a este tempo final. Deixo cada ministro em cada país e aqui deixo ao ministro reverendo José Benjamin Pérez para continuar. E nos veremos no próximo domingo, primeiro Deus,
na forma que for, esperando estar aqui. Mas, se não estou, então, pelo satélite. Os domingos é um dia muito importante para louvar a Deus, para ouvir a sua palavra, para receber as bênçãos e para ver o que está acontecendo no programa divino. Que Deus continue abençoando a todos, continue passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador.